Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, está com dificuldade, peça ao seu irmão do lado que te ajude a encontrar. Eu espero. O livro de Ruth, capítulo 1. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí. Irmãos, a Bíblia nos conta uma história constituída de uma família, de pai, mãe e 2 irmãos. Essa família morava em Belém de Judá. Chegado um tempo que essa família estava passando ali por uma dificuldade, porque nessa terra, nessa região, havia ali uma grande fome. E essa família resolveu mudar-se para Moabe, porque Moabe era um local onde que tinha fartura. E essa família partiu para Moabe em busca de alimentos. E aqui eu estou falando de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom, os seus filhos. Essa família mudou para Moabe e ficou ali por aproximadamente 10 anos. Nesse meio tempo que eles estavam ali, morreu Elimeleque, deixando Noemi viúva. E ficou os 2 filhos, Malom e Quilom. Esses filhos se casaram com mulheres moabitas. E essas mulheres ficaram ali esse tempo, com Noemi e os filhos, que estavam casados já. O que acontece? Passado algum tempo também, morrem os filhos de Noemi, Malom e Quilom, deixando as moabitas viúvas. E Noemi ficou sabendo que o Senhor estava ajudando, operando milagres ali naquele lugar onde que ela morava, que é Belém de Judá, onde que havia fome. Noemi juntou ali suas 2 noras e disse: filhas, ela tinha tanto carinho pelas meninas, que ela falou: filhas, eu estou voltando para a minha terra, mas vocês ficam com a mãe, ficam com a sua família, Orfa e Ruth. E Noemi chamou Orfa e Ruth e falou com elas para ficar com a família. O que elas disseram? A Bíblia relata que elas choraram em voz alta e disseram para Noemi: não voltaremos, iremos contigo. E Noemi virou para as meninas e falou assim: olha, eu já sou velha, e mesmo que eu não tenho filhos, mesmo que eu tivesse mais filhos agora, não poderia vocês casarem, porque meus filhos já estariam grandes e vocês, eu creio que ela falou assim, vocês já estariam velhas, para ter filhos. E ela deu essa ideia para as meninas ficarem. E ela falou assim: olha, vocês ficam, vocês são novas, aqui vocês podem casar, ter filhos, constituir famílias. E Orfa, ela decidiu voltar para trás, ela decidiu ficar em Moabe, ela decidiu não sair do lugar, olhou para trás e falou: não, aqui eu vou ficar, porque ele era um lugar que ia dar para ela vida boa, era um lugar de muita fartura, muita coisa, e a família dela estava ali. Decisões, olha a decisão que Orfa tomou. Então, irmãs, nós precisamos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, tomar muito cuidado com as decisões as quais nós vamos tomar, porque todas as decisões, elas têm consequências, seja decisões boas, seja decisões ruins, elas vão ter consequências. E Ruth decidiu ficar com Noemi, e aqui nós vemos um grande exemplo de amizade e respeito entre aquelas mulheres. Mesmo que Orfa tenha voltado, ela tinha um respeito, um carinho, uma amizade pela Noemi. E Ruth decidiu ficar com ela. E vamos aqui na Bíblia, no versículo 16. Amém? Ruth 1,16. Ruth disse para Noemi: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia!
Então, olha a importância da decisão de Ruth. Ela disse que o Deus de Noemi também seria o Deus dela a partir daquele momento. E olha que Moabe, Ruth, ela cresceu no meio idólatra. Era um lugar que sacrificava crianças. E ali vinha também muitas outras coisas de idolatria. Eles adoravam a outros deuses e não sabiam quem era o nosso Deus, o Deus de Israel. Então Ruth tomou a decisão certa. E é exatamente aqui que eu entro com o título dessa mensagem. Suas amizades te aproximam ou te afastam de Deus? Quais têm sido as suas amizades? Quais têm sido as nossas amizades? E nós percebemos nessa passagem bíblica que a união dessas 3 mulheres eram muito próximas, né? Então, porém, uma decidiu ficar, outra decidiu voltar. E aqui está o poder da decisão, né? É que eu acabei de falar. Quantas vezes nós tomamos decisões sem orientação do Senhor? A primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos tomar decisões é pedir a Deus orientação. Porque se nós formos com as nossas próprias forças, nós vamos tropeçar e vamos cair. E o Senhor, Ele pede para a igreja, peça orientação. Porque quando nós pedimos orientação para o Senhor, com certeza, Ele vai nos orientar da melhor maneira possível. Ele não vai nos deixar enganados, porque o Senhor, Ele jamais vai deixar um filho dele enganado, amém? E quantas vezes também nós queremos parar, né? Queremos voltar para trás, assim como Orfa fez. E o Senhor não quer que nós olhemos para trás. Ele não quer que nós deixamos a obra dele de lado. Ele não quer que nós façamos como Orfa fez. E quantas vezes nós culpamos as pessoas, culpamos os problemas, culpamos as dificuldades com a intenção de voltar para trás. E nós não podemos colocar culpa em nada e em ninguém. Nós precisamos de pedir ao Senhor orientação para tomar decisões. Mas Deus diz para você nessa noite, igreja: ei, não pare, não desista, não olhe para trás. Não olhe para trás, porque eu estou aqui. Olhe somente para mim, que sou o autor e consumador da fé. E é isso que o Senhor quer de você, igreja. É que não desista, não olhe para trás. O tempo de espera, acabei de falar, ele é necessário, nós temos esse tempo de espera. Mas não olhe para trás, não deixe que Satanás venha com murmúrios no seu ouvido. O Senhor, Ele está aqui justamente para quê? É para nos libertar, é para nos curar, tirar-nos do lamaçal do pecado. Enquanto Ruth decidiu seguir o Deus de Israel, enfrentou dificuldades, com a cabeça erguida, encontrando ali Boaz, que tipifica Cristo. Boaz tipifica Cristo. Ele foi o resgatador de Ruth. E se você quiser também que Cristo seja o seu resgatador, abra o coração, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada, deixa Ele transformar a sua vida. Ele pode te resgatar, não importa as circunstâncias, não importa o momento o qual está passando, mas o Senhor, Ele pode ser o seu resgatador, basta você querer. Basta você abrir a porta do seu coração e deixar que o Senhor faça morada. A amizade de Ruth e Noemi estava focada no bem-estar uma da outra. Algo raro e valioso. Amizade. É muito importante nós termos amizade. Eu vou chegar onde que eu estou falando agora. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Antes da pandemia, muita gente tinha uma amizade muito forte uma com a outra. Depois da pandemia, foi se esfriando tudo. Não podíamos mais abraçar, não podíamos dar as mãos, não podíamos aproximar uns dos outros. E com isso a amizade, ela foi acabando. Aquela amizade sincera que havia uns anos atrás, já não existia mais, já não existe hoje como era antigamente. Hoje, tudo para as pessoas é amizade. Aí hoje nós temos várias redes sociais que eles falam: eu estou seguindo fulano, fulano é meu amigo. Eu tenho tanto amigo no Facebook. Eu tenho tantos amigos
na internet aí, nas redes sociais, né? Então, para que, gente? Amigo não. O amigo que nós temos é aquele que está próximo, e é o amigo Jesus. Esse é o melhor amigo, o qual nós podemos confiar, e nós precisamos também de amigos aqui na terra. E Deus, Ele é mestre em transformar tristeza em alegria. E nessa noite, se você entrou aqui com o seu coração apertado, está triste, está com problema, tem algo para resolver, mas não sabe como, Deus, Ele é mestre em transformar o seu problema em solução. Porque Deus tem solução para todas as coisas, basta você crer. E no livro de Daniel, fala também de 4 jovens que se tornaram amigos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram juntos a fornalha. E olha que interessante, né? É necessário, essa amizade que os 3 construíram foi muito importante para eles estarem ali. Essa amizade ajudou com que eles enfrentassem essa fornalha de cabeça erguida, sem medo. Em primeiro lugar, eles tinham Deus. Em segundo, precisava mesmo dessa amizade ser fortalecida. E essa amizade que fortaleceu eles a entrar ali naquela fornalha. Mas tem outra coisa. É interessante que ali estavam os 3. Mas quando Nabucodonosor olhou, não tinha só 3, tinha 4. 4 amigos. O amigo Jesus não abandonou esses jovens quando estava ali na fornalha. Eles creram, eles confiaram em Jesus. Eles sabiam que poderiam entrar, porque o grande eu sou estava ali com eles naquela fornalha. E aí é interessante que Deus estava com eles, que nem um fio de cabelo queimou. Eles saíram dali ilesos, porque o Senhor estava os protegendo naquele lugar. E nós precisamos desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos fortalece, esse Deus que cuida. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E quantas vezes nós não enxergamos isso, né, igreja? Nós não enxergamos que Deus cuida da gente nos pequenos, nos mínimos detalhes. Só de nós estarmos aqui, já é um cuidado do Senhor. Porque você hoje dirigiu, teve livramentos. Você caminhou, teve livramentos. Você levantou da sua cama, teve livramento. Teve o cuidado de Deus. Tudo que você fez hoje, teve ali a mão de Deus protegendo. A ponto de nós chegarmos e olhar, foi a mão de Deus que fez isso aqui para nós. Aleluia. E nós precisamos acreditar, confiar que o Senhor, Ele cuida. Amém? E, irmãos, é importante demais nós termos amizade. Mas é uma amizade que nos encoraja a prosseguir. Aquela amizade que nos encoraja a levantar. Porque muitas das vezes nós temos uma amizade que só coloca para baixo. Sabe aquela amizade que chega perto de você e começa a murmurar. Aí a cabeça da gente já está cheia. Nós não queremos ouvir murmuração. A amizade sincera e verdadeira é aquela amizade que te coloca para cima. Eu vou orar por você. O que você precisa? Onde que você está necessitando de ajuda? Seja ela qual for. Seja uma ajuda financeira, uma ajuda espiritual, uma ajuda familiar. Não importa qual ajuda, mas um amigo, ele é para isso, essa é a amizade sincera. Temos também outra história sincera mesmo, em João 11, que fala sobre Lázaro. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha um carinho muito grande por aquela família. A ponto de, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele sentia compaixão por aquela família. E era um lugar que Jesus passava, ele se hospedava. Todas as vezes que ele passava, ele se hospedava naquela casa. Ele almoçava com aquela família. Ele tinha carinho com aquela família. E não deixe, igreja, que Jesus só chega para você para hospedar. Deixa ele fazer morada. Abra o coração, deixa ele fazer morada. Porque muitas vezes nós deixamos o Senhor somente hospedar. Porque quando ele
Louvado e exaltado seja teu nome, Jesus. Então, quando Jesus ele chega, ele não quer só ficar de passagem, ele quer morar. E quando ele quer morar, é necessário nós darmos oportunidade para que ele entre e faça morada em seu coração. E quando Jesus, ele ficou sabendo que Lázaro morreu, ele entristeceu. Por quê? Eram amigos íntimos, amigos inseparáveis. A Bíblia fala lá no versículo 5, ora, amava Jesus, a Marta e a irmã, e a sua irmã, e a Lázaro. No 11, a palavra diz, assim falou, e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Irmãos, é muito importante a gente cultivar uma amizade sincera e verdadeira. Assim como Jesus cultivou aquela amizade com aquela família foi recíproca com ele. Uma amizade que podia contar em todos os momentos. E essa amizade nós precisamos de ter também uns com os outros aqui. E quando Jesus disse que ele iria despertar Lázaro do sono. Gente, Lázaro já havia morrido. E voltando aqui, trazendo para hoje. Quantos de nós estamos dormindo espiritualmente? E Deus quer te despertar nessa noite, igreja. Deus quer fazer ressuscitar. Deus quer te levantar. Deus quer estar olhando para você e diz, ei filho, ei filha, acorda, acorda, porque eu estou voltando. E se você, igreja, continuar dormindo, continuar nesse sono espiritual, você vai ficar. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja se levante, se posiciona. Aleluia, glória a Deus. E em Provérbios 27:9, a palavra diz, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Em 1 Samuel 18, a palavra vai dizer sobre a amizade de Davi e Jonathan. Davi e Jonathan, eles tiveram uma amizade tão profunda que a Bíblia fala que era uma amizade, um amor maior do que um homem com uma mulher. Um amor sincero, uma amizade sincera. Existe essa amizade entre homem e homem? Existe. Existe uma amizade entre mulher e mulher? Existe. Só que hoje, como o mundo está muito deturpado, eles pegam essa palavra e distorcem essa palavra de Davi e Jonathan. Mas era um amor em Cristo, não era amor de homem com homem, era um amor sincero, um amor em Cristo Jesus. Tem outro também, em Atos 16:1, Paulo e Timóteo. A Bíblia fala que a amizade sincera na fé, a ponto de Paulo chamar Timóteo de filho. E quando se chama de filho, é uma intimidade, né? Então, Paulo teve uma intimidade com Timóteo, a ponto de chamá-lo de filho. Era um cuidado, né, que Paulo tinha ali com Timóteo. Temos também outra amizade sincera, que foi Maria e Isabel. Está lá em Lucas 1:39-56. Essas mulheres compartilharam um momento único, que foi a gestação e oração. Quando Isabel saiu de sua casa e foi encontrar-se com Maria, quando ela aproximou de Maria, João, que estava no ventre de Isabel, ele pulou, ele mexeu. Eu costumo dizer que João foi batizado com o Espírito Santo naquele momento, porque Maria carregava em seu ventre o Espírito Santo do Senhor Jesus. E quando a Isabel chegou, aquele menino João começou a mexer. E João foi aquele que anunciou no deserto, né? Ele anunciou a palavra do Senhor Jesus, e dizendo que o reino estaria próximo. E há quantos anos se passaram que João anunciou lá no deserto, né? Que o reino de Deus estava próximo. E hoje o reino de Deus está mais próximo do que nós imaginamos, que é a volta de Jesus, é a chegada de Jesus para a igreja aqui na terra. E esse momento eu creio que foi um momento lindo, né? Porque
Maria grávida, ela não sabia que Isabel estava grávida. E naquele momento elas compartilharam uma alegria muito grande de saber que ambas estavam grávidas ao mesmo tempo e eram parentes, né? E isso é muito gratificante, gente, muito gratificante mesmo, essa amizade aqui. Era uma amizade sincera, amizade de conformidade. E Provérbios 18, 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegado que um irmão. Provérbios 17, 17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Igreja, vamos lá na criação, em Gênesis 2. Deus não criou o homem para viver só. Ele criou o homem para ter alguém do seu lado. Gênesis 2:18 disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea quer dizer confiável, íntegra, leal, competente. O Senhor Deus criou todas as coisas. Por fim ele criou o homem. Mas ele criou o homem, ele olhou e falou: não tem graça. Não, está faltando algo aqui, não tem graça, só um homem. Mas eu preciso de algo diferente, o que eu vou fazer? E Deus fez com que Adão adormecesse. E ali naquele sono, Deus foi na costela de Adão, tirou uma costela e ali ele fez a mulher. Quando ele fez a mulher, ele gostou tanto que ele falou assim: isso é muito bom, isso é muito bom, isso que eu criei é muito bom. Então o que Deus criou foi muito bom. A mulher para ela ser auxiliadora, é uma mulher que precisa de ser leal, essa mulher precisa de ser confiável. Não só a mulher, ambos precisam de ter confiança um no outro, né? E essa amizade da qual estou falando, ela precisa de começar dentro de casa. É amizade entre o marido e a esposa e o marido. Não deve ter segredos um com o outro, uma amizade sincera. Amizade entre os pais e filhos é necessário, porque senão lá fora o mundo vai ensinar de forma diferente. E quando essa amizade ela começa dentro de casa, alicerçado na palavra, todas as coisas vai dar certo. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se os pais ensinam os filhos dentro do evangelho do Senhor Jesus Cristo, muito difícil dar errado lá no futuro. E mesmo quando dá errado, o Senhor traz de volta. Porque Deus tem promessa para a família. Amém? Em Eclesiastes 4, 9 e 10. No 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha a história, olha porque Jesus, ele disse que é bom andar de dois em dois, né? O Senhor, ele já designou começo de família, homem e mulher, para que os dois procriem e construam famílias, homem e mulher. É necessário ter essa amizade um com o outro. E a Bíblia diz que Jesus, lá em Marcos 6, 7, Jesus, ele quis que todos andassem de dois em dois. Como a palavra disse agora. Porque se um cair, o outro levanta aquele que caiu. Porque quando um estiver fraco, o outro está forte. Ambos não podem estar fracos ao mesmo tempo. Ambos não podem estar fortes ao mesmo tempo. De repente, eles podem estar fortes ao mesmo tempo, mas tropeça. E nesse tropeçar, antes de cair, o outro que está forte levanta o seu companheiro. E Jesus chamou os 12 e os enviou de dois em dois, dando-lhes autoridade espiritual. Porque quando Jesus ele envia os discípulos, ele sempre enviava de dois em dois, nunca um só. Lucas 10, 1.
Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante dele e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E aqui Jesus enfatiza a importância da comunhão, a importância da amizade, porque para sair de 2 em 2, os dois precisavam de estar na mesma ordem ali, né? Então assim, vamos levar a palavra, eu vou orar e você prega. Enquanto um está pregando, o outro está intercedendo. Eu vou expulsar um demônio, você vai intercedendo em cima daquilo ali, porque de repente os dois expulsam um demônio ao mesmo tempo, não vai dar certo, vai virar uma bagunça. Então, um intercede, o outro ora. Quando um cansar, o outro para e continua. E aqui eu anotei alguns tópicos. Amizades diferenciadas. Nós sabemos que existem vários tipos de amigos. Aquele que vai te levantar quando você está caído. Aquele que vai te fazer sorrir quando estiver triste, abatido, até mesmo com vontade de desistir de tudo. Ele está ali te encorajando a ter fé. Existe também aqueles amigos por interesse, quando se tem algo a oferecer. Existem os falsos amigos, pessoas que fingem ser e não são, só querem te levar para o mau caminho. Então nós devemos ter muito cuidado com as amizades as quais nós estamos tendo. Em Salmos 26:4 diz: não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. E aqui foi o Davi. Davi, ele preferiu afastar, de todas as pessoas as quais estavam sendo falsas com ele. E quando nós encontramos essa amizade também, que a gente percebe que é uma amizade falsa, afasta. Não precisa de você perder a amizade com ela. Somente ore para aquelas pessoas que estão com falsidade. Nós precisamos de pedir ao Senhor discernimento. E que esse discernimento possa nos mostrar quem são os verdadeiros amigos para estar do nosso lado. Com quem nós podemos confiar. Provérbios 24:1. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com ele. Gente, a palavra ela é muito clara. Eu não estou falando de mim, está aqui na palavra, anotei aqui. Não tenha amizade com os maus, porque senão pode ser corrompido. O servo de Deus, ele pode ser corrompido quando ele está no meio de uma amizade que só lhe faz mal. E também para os outros. E essas amizades ruins, elas podem nos convencer a aceitar a opinião delas. Já imaginou quando você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa ela tenta distorcer aquilo que você diz, até você cair em contradição e você vai falar, não, fulano tem razão. Aí sim que você vê que tomou um tropeção e pensa rápido, se levanta, porque senão cai mesmo. Nós não podemos deixar que essas amizades distorçam os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Em Provérbios 19:27 diz: filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Se você parar de ler a Bíblia, se você parar de orar, se você parar de jejuar, se você parar de ter comunhão com Cristo, logo vai esquecer quem você é, logo vai esquecer qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Ô, gente, por isso é que eu falo com vocês, na igreja nós temos um amigo, Pastor Luiz. Porque ele incentiva a igreja a ler a Bíblia. Ele incentiva a igreja a jejuar. Ele incentiva a igreja a prosperar de todas as formas. Isso é amizade. Isso é amigo sincero e verdadeiro. Por quê? Pode ser que tenha pessoas que falam assim, nossa, já vem o pastor, com leitura de Bíblia, com jejum. Gente, o jejum, ele nos fortalece espiritualmente. Quem faz jejum, quem está ali em comunhão com Cristo, sabe que chega uma certa hora que a gente já está pedindo arrego, Mas lá na frente, o Senhor vai mostrar qual era o propósito dele para as nossas vidas. Então, essa é uma amizade sincera e verdadeira, é o nosso pastor. Quando ele fala, não acha ruim não? Leve a sério, porque ele quer o nosso bem espiritual. Como ele diz, ele quer que todos vão para a glória. Aleluia.
em 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para o purificarem completamente. Irmãos, aqui Paulo usou essa imagem do fermento, foi para quê? Quando a gente faz um bolo, precisa de colocar o fermento para que esse bolo cresça. E assim é o pecado. Ele pode ser pequenininho, mas no meio de uma igreja todinha, ele leveda toda essa massa, ele leveda toda a igreja, porque um pecado pequenininho, ele se torna um pecado grande. Então essa foi a imagem que Paulo resolveu pegar ali, a imagem do fermento, e nós precisamos ter cuidado com esse fermento, né? Que é o fermento do pecado em meio ao povo de Deus. Outra coisa, as más conversações. A palavra de Deus diz que as más companhias podem nos influenciar a fazer coisas erradas. Sabe o que são as coisas erradas? O tal de não tem nada a ver. Dentro desse tal aí de não tem nada a ver, muitas pessoas caem em pecado, caem de cabeça cheia, funda mesmo. E tem também uma coisa, as más conversações. O que acontece? Olha, eu vou te contar um segredo, mas você, meu amigo, não passa para frente não. Só que tem que lembrar que aquele seu amigo tem um amigo, aquele amigo do seu amigo tem um amigo, aquele amigo do seu amigo tem um amigo. E aquele segredo que você contou aqui, quando chega lá na frente, ele está totalmente diferente do que você falou aqui. Então toma muito cuidado com o que fala, com quem fala, cuidado com as palavras, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, né? Com o que falamos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa de se posicionar nesse quesito. Porque Jesus, ele não agrada de palavras torpes. Palavras que falam uma coisa aqui para um amigo. É o que eu acabei de falar. Esse amigo todo mundo tem um amigo. Então nós precisamos ter amigos sinceros, amigos verdadeiros. Aqueles amigos que você vai contar um segredo e ele vai guardar até o fim da vida. E como está difícil hoje, né? Principalmente quando fala assim, é um segredo. Eu vou te contar, mas não conta para ninguém não. E aquilo ali fica remoendo a cabeça, eu conto, não conto, conto, não conto. Não pode contar nem para o seu amigo do seu lado, para ninguém. É segredo, é segredo. Guarda esse segredo até o fim da sua vida. Nós como igreja precisamos de prestar atenção nisto. Porque quando nós pensarmos em comunicar com alguém que está do nosso lado, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar, será que Jesus faria o mesmo que nós fazemos aqui? Jesus, ele não quer que nós sejamos pessoas que tá, né, em más companhias, que falam coisas que não agradam a ele. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 15, 33 a 34. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Amados, nós precisamos saber escolher as nossas amizades. Quais são as amizades as quais vocês escolhem? Quais são as amizades que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, está escolhendo para andar junto conosco? Essas amizades, elas precisam de ser selecionadas. Nós precisamos de entender qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo. E devemos procurar amizades que vão agregar valores espirituais às nossas vidas. Amizades que vão nos levar para mais perto de Cristo. Essa sim é a amizade. Irmão, vamos orar juntos. Irmãos, vamos ler a Bíblia junto. Fulano, você está precisando de quê? Então a amizade, ela não pode ser uma amizade, só amizade de festas. Ela precisa de ser amizade no dia a dia. Dia de tristeza, dia de alegria, dia de bonança, dia de escassez.
Nós precisamos de ter amigos assim, os quais nós podemos contar com eles todos os momentos. E cabe a nós, né? Nós sabemos que precisamos de buscar mais a presença do Senhor Jesus Cristo e saber que os valores cristãos não são negociáveis. Nós não podemos negociar os valores cristãos com o mundo. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e confessar Jesus Cristo todos os dias. Pedir ao Senhor que Ele venha nos dar força, nos renovar, para saber quais são as pessoas que estão do nosso lado. Oh, aleluia. Cabe a nós orarmos por aqueles que estão lá no mundo. Porque o mundo, ele carece das nossas orações. O mundo, ele carece das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas que eles querem ouvir, mas não tem força de caminhar até a igreja. Não tem força de buscar uma pessoa que conhece a palavra. Então é necessário nós orarmos. Por isso existe a intercessão. Intercessão, ela dói. Quando nós começamos a interceder por alguém, principalmente as pessoas que não conhecem Cristo ou que afastou dos caminhos do Senhor, a intercessão, ela dói na alma e é necessário nós intercedermos por pessoas que estão afastadas. Em Tiago 4:4, a palavra diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o mundo aqui significa as práticas pecaminosas. E começa a parar, lê mais a palavra de Deus, e Deus vai mostrar quais são essas práticas pecaminosas, as quais nós não podemos estar envolvidas com o mundo. Então precisamos entender que essas práticas podem nos levar a perder a nossa salvação. E a palavra de Deus nos diz também em Lucas 6:12, que Jesus, antes de escolher os 12, ele foi para onde? Ele foi para o monte orar. Ele foi pedir orientação para o Senhor Deus. Ele, sendo Deus, ele não precisava de orar, pedir orientação. Mas por obediência ao Pai, ele se posicionou e foi ali orar, buscar do Senhor, buscar de Deus, qual seriam os verdadeiros discípulos, as pessoas verdadeiras que estariam andando com ele ali. E este é um exemplo claro para nós, né? De fazermos amizade. Então a nossa amizade, ela precisa de estar joelho no chão, jejum, oração, porque o Senhor vai mostrar para nós quais são as nossas verdadeiras amizades. Assim como Jesus foi ao monte orar e buscar do Pai quais seriam os verdadeiros discípulos que precisavam de andar junto com ele. Aquela caminhada de Jesus, ela era longa e precisava de pessoas confiáveis do lado dele. E Deus mostrou para Jesus quais seriam os seus discípulos. E Jesus, no dia seguinte, ele desceu do monte, ele foi escolher os 12 discípulos e nomeou cada um daqueles discípulos, sendo ali os seus apóstolos. E mesmo Jesus tinha ali os 12 junto com ele, mas tinha 3 que eram uma amizade sincera, forte e verdadeira: Pedro, Tiago e João. Porém, essa amizade que ele tinha com esses 3, ela era tão profunda, mas João, ele tinha uma amizade, um carinho tão grande com Jesus, que João, ele encostava, na última ceia, ele reclinou a cabeça dele no peito de Jesus. Gente, é muito sério, quando alguém reclina a cabeça, no coração ele está ali dizendo: eu sou um amigo sincero e verdadeiro. É uma intimidade que tem um com o outro, e isso aí significa intimidade. Era a intimidade que João tinha com Jesus. Ele ouvia as batidas do coração de Jesus, e eu creio que João gostava de abraçar, João gostava de estar junto, João gostava de estar perto de Jesus. Realmente a melhor companhia, né, para nós. E assim nós precisamos de ser também, né? Deixar Cristo ter o lugar de prioridade em nossas vidas. Devemos colocar todos os dias
a nossa cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração de Jesus e entender o que Ele quer para as nossas vidas, porque Ele vai direcionar-nos a caminhos retos, a caminhos diretos. Ele não vai nos deixar de qualquer maneira, e essa amizade ela é muito importante. João, ele nunca abandonou Jesus. Ele estava com Jesus em todos os momentos. Na crucificação, João estava junto. Todos os lugares, João estava junto de Jesus. Ele não abandonou Jesus, da mesma forma que Jesus também não o abandonou. Jesus estava ali com ele a todo momento, não só com João. Eu estou dizendo, João, que João era mais carinhoso, né? E sempre tem aquele que é mais carinhoso. E na última ceia, aquela atitude de intimidade e coragem foi muito grande, porque todos estavam sentados àquela mesa. A mesa, ela é muito importante. Hugo falou muito sério sobre a mesa, a importância de estarmos à mesa sentados. É ali na mesa que nós podemos conversar e colocar todos os nossos assuntos em dia. E a mesa, quando nos sentamos ali, todos são iguais, não existe diferença. E ali, quando os discípulos perguntaram para Jesus, quem seria o traidor? João, naquele momento, ele queria saber de Jesus, mas ele queria intimidade com Cristo. Ele queria ficar junto com Cristo ali naquele momento. Em Mateus 26:50, Jesus, no seu momento de angústia, foi para o Getsemane orar. Jesus, ele é um grande exemplo de oração para nós, igreja. Ele, como sendo Deus, né, ele se fez homem para viver aqui nessa terra junto com a humanidade. Ele não precisava de orar tanto, mas Jesus a todo momento ele orava. Ele pedia direcionamento de Deus, pedia direcionamento do Pai. Então, ele foi orar, porque ele precisava, naquele momento de angústia dele, ele precisava de um descanso, e ele colocou os discípulos para orar, e os discípulos dormiram. Quando Jesus olha, estavam dormindo. Ah, papai, não é possível. Mas quando Judas foi para os soldados, Judas falou assim, olha, vamos até o Getsemane. É um lugar de angústia, um lugar pesado, né? Então vamos até Getsemane, porque lá está a quem eu quero. Judas, o traidor. Ele foi no Getsemane junto com os soldados e disse para os soldados, aquele a quem eu beijar, prenda-o. E quando Judas chegou, Jesus olhou para Judas naquela simplicidade, naquela humildade, que Jesus é simples, Jesus é humilde. Ele olhou para Judas e falou, o que trazes aqui, amigo? Ah, papai, quantas vezes nós somos traídos e nós não perdoamos? Quantas vezes nós somos desprezados e nós não perdoamos? E Jesus, na sua humildade, disse para Judas, amigo, o que te trazes aqui? Oh, aleluia. Ai, Jesus, naquela simplicidade, naquela humildade que Jesus teve. Mas se Judas reconhecesse naquele momento o tamanho da crueldade que ele tinha feito com o homem inocente que era o nosso Salvador, se Judas tivesse reconhecido, ele não teria feito o que fez a ponto de ir para um campo de sangue. Judas não usou aquelas moedas, me parece que ela está lá em Roma, no museu. Judas, ele não usou aquelas moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E eu quero perguntar para você, igreja, quanto vale a sua amizade? Quanto vale a sua amizade? Será que ela tem preço? A sua amizade, ela foi comprada por um preço alto, que é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa amizade, ela precisa de ser cultivada com sinceridade e não com falsidade. Até porque no meio cristão nós precisamos de nos posicionar e nada de falsidade. Porque Cristo levou sobre Ele todas as nossas angústias.
as nossas dificuldades, Cristo levou. Mas é necessário nós clamarmos ao Senhor todos os dias. É necessário nós colocarmos nas mãos do Senhor Jesus Cristo todos os nossos problemas, as nossas ansiedades. E nós não precisamos de ter medo daquilo que venha sobre nós. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus fala, vai, Ele nos capacita. Não tenha medo daquilo do qual você está pedindo para o Senhor. Mas cuidado com o que você está pedindo, igreja. Cuidado com o que você está pedindo para o Senhor. Porque pode ser pesado. E lá na frente você não vai entender, você não vai aguentar. Aguentar as críticas, aguentar as pedradas, aguentar os falatórios. E nós precisamos de tomar cuidado, muito cuidado, quando nós pedimos para o Senhor algo que vai nos entristecer. Ele vai nos dar aquilo que é melhor para Ele, o melhor para o nosso coração, mas sabendo que lá na frente virão as pedradas, viu? Nós precisamos de tomar cuidado com aquilo que nós estamos querendo. E essa amizade, ela não pode ter preço. Assim como Judas traiu o amigo Jesus. Temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes nós traímos Jesus. Nós traímos Jesus por pouca coisa. Traímos Jesus com o nosso tempo, roubamos dele. A Bíblia fala que dos roubadores, que não entrarão no reino de Deus os roubadores. E quantos de nós temos roubado do Senhor o tempo? Mas nós preferimos ficar na internet 1, 2, 3 horas do que ler a palavra durante 15 minutos, 30 minutos. E quando abrimos a boca para orar, vem o sono, vem o cansaço, aquele cansaço físico que, se deixar, a gente fica no lugar que está. Nós traímos Jesus também, assim como Judas fez. Só que Jesus, Ele é misericordioso, Ele perdoa. Esse tempo de perdão também, ele está acabando. Porque hoje, Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele advoga toda a nossa causa. Mas amanhã, Ele será juiz. E esse juiz, Ele vai simplesmente bater o martelinho. E Ele vai dar a causa, né? Então nós precisamos de tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo. Lá em João 15... Tá, em João 14, 13 e 15, eu vou... Glória a Deus. João 14... 13. Perdão, João 15. Amém? 13. Ninguém tem maior amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha aqui. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então o Senhor tem nos mandado a ir. E nós temos negado o pedido de Jesus. A ordenança dele, não é pedir, é ordenança. Vai, cumpre o meu chamado. E quantas vezes nós não temos feito o chamado do Senhor Jesus Cristo como é necessário? E o Senhor requer de nós, requer de mim e de você essa noite, que nós levemos o ID do Senhor Jesus Cristo por onde nós passarmos. E no 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer.
O Senhor já não está chamando mais de servos e sim de amigos. Será que o Senhor nessa noite pode te chamar de amigo? Eu não sei qual tipo de amizade você tem tido. Eu não sei qual tipo de relacionamento você tem tido. Eu não sei qual a situação qual você está vivendo nessa noite, igreja. Eu não sei qual tipo de traição você tem vivido. Eu não sei qual tipo de problema você tem tido. Mas não importa todas essas coisas. O importante é que Jesus está aqui. Jesus está aqui, Ele te chamando. Vem, amigo, faça amizade comigo. Deixa eu tratar com você. Deixa eu cuidar de você, igreja. Ele está te chamando, amigo, para você retornar, porque muitas das vezes você deixou Jesus de lado. Às vezes você deixou Jesus por pequenas coisas. Você deixou de ser amigo e deixou que esse amigo também fizesse morada, deixou que esse amigo cuidasse somente nas suas próprias forças, você confiando somente nas suas próprias forças. E Jesus, Ele disse: eu quero cuidar de você, amigos. Eu quero cuidar de você, amiga. A nossa igreja tem um lema: amiga de Deus. E nós precisamos de honrar esse título, né? Uma igreja amiga de Deus. E se você está aí sentindo tristeza porque o amigo Jesus, ele está um pouco distante de você, não porque ele quer, mas simplesmente porque você o deixou, volta para Jesus, deixa ele trabalhar no íntimo da sua alma, trazendo sobre si aquilo que ele quer para você, que é a lealdade. Nós precisamos de ser leais com o Senhor Jesus Cristo, precisamos de ser fiel como Ele é fiel conosco. E nessa noite, eu quero dizer para vocês, o Senhor, Ele está aqui em nosso meio, e Ele quer dizer, Ele está dizendo para cada um de vocês: deixa eu ser amigo, deixa eu ser amigo, deixa eu entrar nessa causa a qual vocês estão precisando. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o momento onde você está, com quem você está. Saibam escolher suas amizades. Será que essas amizades que vocês têm hoje, as amizades que nós temos, são amizades verdadeiras e sinceras, às quais nós podemos contar? Porque a amizade sincera e verdadeira é aquela que ela está conosco todos os momentos. Fulano, meia-noite, nossa, eu preciso de alguém, eu preciso conversar com alguém. Meia-noite, vou ligar para a Natália. Será que a Natália é minha amiga verdadeira, que ela pode me ouvir, me atender e compartilhar comigo aquilo qual eu preciso? Eita glória! É isso que Deus quer. É que nós compartilhamos a nossa comunhão uns com os outros. Deus, Ele é justo e fiel para com os servos dEle. Deus, Ele é justo e fiel para completar em nós toda a boa obra. E eu gostaria de chamar o louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, assim como João fez, seja um João também. Chega para Jesus, encosta a sua cabeça, reclina a sua cabeça no ombro de Jesus, a ponto de ouvir as batidas do coração dele. Se você sente que essa amizade está distante, traga essa amizade para perto. Busca ter comunhão com essa amizade. É necessário, é muito importante nós termos amigos aqui na terra. Essa amizade, ela pode nos completar em alguma área daquilo que está faltando. Deixa o Senhor Jesus Cristo ser o seu amigo verdadeiro. Não só amigo passageiro, mas que essa amizade ela possa permanecer para sempre. A ponto de Jesus chegar e falar: ei amigo, vem ficar comigo, amigo. Ei amigo, vão caminhar comigo, amigo. Ei amigo, eu quero cuidar de você, eu quero estar junto contigo. E que essa intimidade possa estar no coração de vocês com Cristo Jesus.
Deixa Jesus fazer morada no seu coração. Deixe esse grande amigo entrar e fazer mudança. Aleluia.